Você sabe que essa matéria que a gente vê concretizada nada mais é do que energia, campos de energia, e que o universo é um oceano de possibilidades. A consciência nossa, a nossa mente, é capaz de mudar a trajetória dessa energia, de construir, materializar, criar forma através do nosso pensamento, através da nossa intenção, nosso sentimento. E aí quando a gente fala então desse assunto, a gente vê que nós somos os principais atores do nosso destino. Os nossos valores pessoais vão produzir as nossas decisões, as nossas escolhas. E essas escolhas vão ser as pegadas que vão traçar o nosso destino, a nossa trajetória. Quando a gente fala em aceleração da história pessoal, a gente inevitavelmente está falando da definição de metas. Onde você quer chegar? Quando você quer chegar? Como você vai chegar? Com que recursos? Com quais talentos? O que exatamente você está querendo conquistar? Quando nós falamos de metas, a metodologia internacionalmente conhecida para que a gente possa definir melhor essa meta é a metodologia SMART. O SMART nada mais é do que uma sigla em inglês, e no português o S significa específico. Quando nós construímos uma meta, nós precisamos especificar cada detalhe. Quanto mais especificado, mais fácil de concretizar essa meta. Nós temos a letra M, que significa mensurável. Então, você precisa ter um modo de medir o alcance dessa meta, até para você saber se você está próximo ou não de alcançá-la. A letra A seria alcançável. A meta precisa ser algo que está dentro do seu limite de alcance. Talvez a gente ainda pense pequeno. O ideal talvez fosse que a gente ampliasse as nossas possibilidades até para que a gente possa evoluir mais rápido, pensar fora da caixa. Mas existem algumas metas que podem ser inalcançáveis para a nossa condição humana deste momento. Por exemplo, se você perdeu um ente querido, você ressuscitar essa pessoa é uma meta inalcançável. Quando nós colocamos no papel uma meta que não está dentro da nossa capacidade atual de alcance, na nossa capacidade, vamos dizer, humana de alcance, a consequência é a desmotivação, o abandono da meta, a falta de interesse pela meta, e aí, é claro, ela não vai se realizar mesmo, né? A letra R significa relevância. A meta precisa fazer real sentido para você. Você precisa estar comprometido, você precisa estar com um sentimento, um desejo real de alcançar essa meta. Ela precisa fazer uma mudança, promover uma mudança positiva, ela precisa agregar valor à sua existência, para que você tenha garra para se comprometer com essa meta. E por fim, não poderia faltar a dimensão tempo. Nós precisamos estabelecer um prazo definido para alcançar essa meta. Quando eu falo de um prazo definido, eu estou falando de dia, mês e ano. Os neurocientistas já confirmaram que o nosso cérebro tem um filtro, uma capacidade de selecionar dentre os infindáveis estímulos que nós recebemos diariamente. O nosso cérebro filtra apenas aquilo que é relevante, aquilo entra para a nossa percepção consciente. Por esse motivo, nós precisamos redigir a nossa meta toda detalhada e todos os dias de manhã nós precisamos ler, acender no cérebro aquele compromisso que nós temos com essa meta,
acender no cérebro aquela especificação quanto à nossa meta, porque aí nós estaremos mais atentos à recepção de oportunidades, de sincronicidades, a conhecer pessoas que são relevantes para que a gente possa ter colaboradores, né, participando da construção da nossa meta. E dentro desse filtro, né, a gente também tem observado que alguns comportamentos fazem com que surja uma nuvem nesse filtro que capta as oportunidades. O comportamento do negativismo, do pensamento pessimista, catastrófico, da reclamação. Quando a gente entra na dúvida, quando a gente entra na desesperança, na desmotivação, tudo isso vai obnubilar, vai embaçar a nossa lente de captação dessas informações relevantes para concretizar o nosso objetivo. Para concluir, eu queria dizer para vocês que existe um ditado que fala que o que engorda o gado é o olho do dono. E esse ditado nada mais é do que a afirmação de que onde nós colocamos atenção, nós colocamos energia, e onde nós colocamos energia, vai se materializando. Quando nós lemos aquela meta todos os dias, nós estamos colocando atenção naquela meta, nós estamos enchendo aquela meta de energia. E a tendência de que ela se materialize mais rápido é grande. Eu queria dividir com vocês um exemplo. Eu sou arquiteta e sei muito bem que quando a gente faz um projeto todo detalhado, todo especificado, a obra acontece mais rápido, com maior harmonia, com menos desperdício. Ela acontece seguindo, o cronograma, com todos os profissionais alinhados. E além disso, os proprietários ficam plenamente satisfeitos e não existem surpresas negativas quando o produto final, quando aquela obra, aquela casa, aquele edifício se materializa. Quando a gente fala de metas, a gente precisa se atentar a um detalhe muito importante que faz toda a diferença. A meta, ela precisa ser definida na forma afirmativa. O nosso cérebro, ele não identifica a construção negativa, ele não identifica o não. Por exemplo, se eu disser para você, não pense na girafa cor-de-rosa, você vai pensar na girafa cor-de-rosa. Você não vai se atentar ao não e não vai frear a ação. Quando eu falo não pense na girafa cor-de-rosa, a primeira coisa que você faz é pensar na girafa cor-de-rosa. Então, quando nós colocamos uma meta, nós colocamos a meta na afirmativa. Por exemplo, quando você escreve uma meta, por exemplo, uma meta de desenvolvimento de competência, você escreve: eu quero me tornar uma grande liderança. Você nunca escreve: eu não quero fracassar. Porque o seu cérebro vai pensar no fracasso. E ele precisa pensar na liderança. Então a gente sempre coloca a meta escrita numa afirmativa. E quem estuda a materialização através da visualização, da concretização, sempre coloca a meta escrita na frase afirmativa e no presente. A pessoa vai materializar que ela é uma grande liderança. Eu sou uma grande liderança. E aí já entramos nos princípios da visualização concretizadora. Nós vamos passar esta informação para o cérebro, para que o cérebro comece a acreditar que essa meta já foi alcançada e para que nós começamos a nos
comportar como uma grande liderança, o que vai acelerar ainda mais a concretização, o alcance dessa competência. Eu convido você agora a redigir a sua principal meta, colocando aí a especificação, colocando a mensuração, colocando, observando para que a meta seja alcançável, relevante para você e definindo muito bem o espaço temporal, quando exatamente você vai alcançar essa meta. Convido também você a revisitar diariamente essa meta, talvez até usando aí o poder da visualização, lendo diariamente a meta numa afirmativa, no estado presente, né, no tempo verbal presente, para que ela se realize mais rápido. E se isso funcionar, eu peço que você volte, entre em contato, comente no nosso vídeo, para que a gente acompanhe o seu progresso. Obrigada!